Coríntios, capítulo 11, versos 3. Diz assim: o que receio, apóstolo Paulo falando, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Fale comigo. O apóstolo Paulo disse: o que eu receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com muita astúcia, a mente de vocês sejam corrompida e se desviem da sua sincera e pura devoção a Cristo. Diga glória a Deus. Sabe o que é blindagem? Blindagem é como uma couraça de proteção. Blindagem é como um aço que protege um carro contra batidas. Blindagem é como um aço que protege os vidros contra bala e tiroteio. Blindar um carro significa nada vai entrar nele, nem um tiro, nem uma bala, nem um soco, nem uma porretada. O carro está blindado. Quando se fazem navios, blindam-se os cascos dos navios e algumas outras partes. Mas nós vamos trazer essa palavra agora para Deus, para a nossa vida, para a minha vida. Quando nós falamos de blindagem de Deus, nós lembramos de Efésios 6:10, que fala da couraça da justiça, que blinda o nosso corpo contra os astutos tiroteios da grande serpente. Então fique bem firme em tudo que você vai ouvir. Nessa noite Deus vai nos blindar contra a picada de Satanás. Deus vai nos blindar contra a serpente. Diga, Deus vai nos blindar contra a serpente, em nome de Jesus Cristo. Mas tem um problema, fala, mas tem um problema. Eu vou ter que entender algumas coisas. Vai lá em Gênesis 3. Gênesis 3, versos 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não vão morrer. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos serão abertos, abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Diga misericórdia. Muito bem. O maior problema nosso, eu estou dizendo geral, porque todo mundo aqui é pecador.
E aquele que não tem pecado, levanta a mão aí. O maior problema nosso, ser humano, é que nós, muitas vezes, continuamos a conversar com a serpente. Eva tinha tudo. Um jardim de delícias. Todas as plantas maravilhosas que Deus havia feito. Todos os frutos pendurados, quem sabe, frutos até que ainda hoje não existe mais. Aquela mulher tinha tudo. Aquele casal era abastado de fartura, abastado de saúde, abastado de todas as coisas. Mas Eva sentiu dentro do coração dela um descontentamento. Diga descontentamento. Diga assim, descontentamento. Nos leva a ouvir a serpente. Ela tinha tudo, mas aquele tudo não bastava, então alguém lá no topo da árvore, eu não sei se estava pendurado, se estava lá em cima, ou se estava no meio da árvore, mas começou a falar com Eva. Eva, escuta aqui, querida, você é muito linda, olha que cabelão que você tem. Isso aqui eu estou falando por mim, tá? Eva, que perfume você usou hoje, querida? Mas tem uma coisa, você é muito boba, Eva. Olha, essa árvore aqui tem um fruto que se você comer dele, vai acontecer algo espetacular na tua vida, Eva. A serpente começou a falar, e a serpente, ele é um animal astuto, ele é sorrateiro, às vezes ele anda de lado na areia, às vezes ele corre, e tem serpentes que tem um chocalho na ponta do seu rabo, é chamada de cascavel, e eu estou falando agora da cascavel. A cascavel, quando vai atacar, a primeira coisa que ela faz é dar um aviso, e ela faz com o seu rabinho. Naquele momento a cascavel bateu o seu rabinho, querida, que isso? Come. Quem sabe dançar a dança do ventre aqui? Querida, come. O dia que você comer, querida, vai ser aberto os teus olhos. Você gosta de Deus, você vai ser igual a Ele. Naquele momento, Eva poderia ter feito algo que ela não fez. Ela poderia ter tomado uma atitude que ela não fez. Ela poderia dar um ré e dizer, não, Deus falou que a minha vida tem que ser assim, e eu não quero mais te ouvir. O que você está dizendo não foi o que Deus me falou, mas ela dialogou com a serpente. Preste atenção, queridos. Ela conversou, ela bateu um papo com a serpente, ela ficou feliz de estar ali conversando com a serpente. Ela conversou, deu ouvido, ouviu o sininho, o chacoalho, o guizo da serpente. Aceitou os conselhos da serpente. Aceitou a opinião da serpente. Eva estava descontente. Com tudo aquilo, ainda não estava bom. E você e eu? Que a grande maioria das vezes recebemos tudo de Deus. Deus nos dá saúde, Deus nos dá emprego, Deus envia a misericórdia dEle todas as manhãs sobre as nossas vidas. E muitas vezes a gente vai dar ouvido à serpente, o diabo. Porque a serpente também é conhecida na Bíblia como o diabo. A gente começa a sentir um descontentamento. Começa a sentir algo que não está preenchido. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí vai encontrar a serpente.
Você quer mais? Você não está feliz com o que eu te dou? Te dei uma casa para você morar? Te dei um carro para você andar? Não está bom? Te dei a minha paz, te dei salvação, não está bom? Você quer mais? Vem cá, Vanilda. Vanilda, vem cá, querida. Ai, Jesus mesmo. Você quer mais? Eu vou te dar. Você é tão boa para pregar. Sai daqui. Se você vê quando você prega, o povo grita, fica eufórico. E você está perdendo tempo. Eu te dei tanta coisa, eu quero te dar mais. O descontentamento, isso é só um exemplo, viu, querido? Está ali. E a gente começa a dialogar com a serpente. Deixar ela tomar o lugar que é só de Deus. Deixar ela tomar o lugar que é de Deus. E muitas vezes essas bajulações, essas coisas vão entrando, e a pessoa, ela vai se achando superior, e muitas vezes até superior ao próprio Deus. Diminua hoje, coloque-se no lugar e pare de conversar com a serpente. Obrigada, Vanilda. Parar de conversar com a serpente. Diz um ditado no mundo, que a voz do povo é a voz de Deus. E eu venho para dizer aqui nessa noite, que a voz do povo não é a voz de Deus. Porque Deus disse na sua palavra: eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós. Os meus pensamentos são maiores do que os vossos. Os meus caminhos são maiores do que os vossos. Enquanto vocês estão pensando assado, eu já sei o teu futuro. Então ouça a voz de Deus. Porque a voz do povo muitas vezes é a voz da serpente. Aleluia. Lá no livro de Mateus, eu vou provar isso na Bíblia. No livro de Mateus 21, versículo 9. Os mesmos homens, os judeus que gritaram, quando Jesus entrou na sua entrada triunfal em Jerusalém. E eles gritavam: Hosana, Hosana nas alturas. Que em outras traduções também quer dizer: chegou o dia da nossa salvação. Eles gritavam, colocavam ramos, estendiam as suas roupas para receber Jesus, estendiam as suas capas para receber Jesus. Que honraria, que lindo num domingo. Mas quando chegou na quinta-feira, a quinta-feira da tortura, a quinta-feira chamada, outras pessoas dizem sexta da paixão, quando na verdade foi quinta e sexta da tortura, da dor, do sofrimento, da angústia, da tristeza. Estes mesmos que gritaram Hosana nas alturas, agora estava no meio do povo criticando, agora estava no meio do povo, embanhado com a mesma astúcia, a mesma malignidade, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus está aqui na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Honra ela, leia ela e viva ela. Aleluia. E a serpente está aí, andando por aí. Sabe aqueles mulherão? Bonita, mas mostrando tudo. Quando ela passa, a serpente vai atrás. Aí a mulher olha no marido. Pau! Chega em casa, briga.
faz desavença. E tem algumas mulheres que até dizem assim, esse sujeito encarado, ele tinha que ficar olhando. Você está mostrando, querida? Deus está falando com a igreja hoje. Deus está ensinando. E quantas vezes nós ouvimos a voz da serpente, nós estamos ouvindo a voz da serpente, nós estamos ficando no meio de tudo isso aí, ouvindo mais a voz de seres humanos, de criatura, do que do próprio Deus, ouvindo mais a voz de quem não devia, do que ouvir a voz do próprio Deus. E eu vou falar algo para vocês hoje, que aconteceu nesta manhã, a palavra que Deus me levou a falar para a igreja, Isaías 40, versos 12, o Senhor perguntou para essa igreja no jejum, quem mediu a água do mar na concha da sua mão? Foi você? Faz assim com a sua mãozinha, faz uma conchinha aí. Foi você que mediu a água do mar? Você conseguiu medir a água do Oceano Atlântico na concha da sua mão? Vocês conseguiram, pastores? Conseguiu, apóstolo? De jeito nenhum. Deus faz essa pergunta, quem mediu a água do mar? E colocou ela na concha da mão para medir. Quem já mediu os céus com o seu palmo? Foi eu? Foi você, querido? Deus disse, eu fiz tudo isso. Eu sei quanto tem de gota na água do Oceano Atlântico. Eu sei qual é a extensão dos céus. Eu sei quantas estrelas tem no céu. Eu chamo elas cada uma pelo seu nome. Eu sou o Deus que dou o sol para iluminar o dia. Eu dou a lua para iluminar a noite. Eu sou o Senhor que sei todas as coisas. Ouça, povo meu, a minha voz. O primeiro estágio de quem deixa de ouvir a voz de Deus, do Criador de todas as coisas. E é lindo que hoje nós falamos sobre isso. Deus, Ele se assenta nas redondezas da terra. Olha que coisa espetacular. Está aqui em Isaías 40, depois leia na sua casa. Descobrimos biblicamente que a terra é redonda. Deus se assenta nas redondezas da terra. E na terra, Ele olha para mim e para você, e Ele diz que você e eu, para Ele, é como um pingo de água dentro de um balde. Oh, Jesus! E o primeiro sintoma que uma pessoa sente quando ela começa a ouvir a voz da serpente. Como é que a serpente fala com a gente? Fala aqui, ó. Efésios 6,10 diz, cuidado, revestido de toda a armadura de Deus, para que ficai livres das astutas ciladas e das setas malignas da serpente. Como que ela fala? Ela fala aqui na nossa mente. Ela fala através de um programa, fala tantas coisas, de tantos jeitos. E a primeira coisa que a pessoa sente é desmotivação, confusão, descontentamento. É um perigo. E aí começa a buscar ouvir a voz da serpente. Começa a ouvir a voz da serpente. E aí, quando a serpente ataca e ela toma conta, ela traz grave transtornos emocionais na pessoa. Primeiro transtorno emocional é ódio, é rancor, é vingança, é traição, é ira, é o descontentamento de novo, é bancarrota, vai falindo, vai atrapalhando a vida da pessoa. Escuta, ela joga a seta dela, não ouça a voz da serpente. Quando alguém disser para você, você está destruído, você está acabado, você vai dizer, não, eu sirvo a um Deus que mede as águas do oceano na concha da mão dele. Não deixe a desmotivação tomar conta do teu coração.
Você é dependente do Senhor 100%. Eu sou dependente do Senhor 100%. É Ele que manda na nossa vida. É a palavra dEle que fala conosco. Ele faz o que Ele quer. E se eu for inteligente, eu obedeço. Agora, muitas vezes, querido, quero dar um alerta para a igreja. A gente pensa que crente não fica possesso. Ah, mas crente não fica endemoninhado. Fica. Fica assim. Dá um tapinha no teu irmão e fala, cuidado com a serpente. Psh, faz assim, ó. Você está falando com a serpente, querida? Está dando ouvido para ela? Pois fica endemoniado e eu vou te provar na palavra. Quem conhece Simão? Quem já ouviu falar de Simão? Simão Pedro. Um homem que, há poucos minutos atrás, quando Jesus faz uma pergunta, o que o povo está dizendo que sou? O que está dizendo aí? Todo mundo diz, não sei, um que é Elias, outro que é isso. E vocês, o que dizem que eu sou? Levanta Pedro e diz, Senhor, o Senhor é filho do Deus Altíssimo. Jesus olha para Pedro e diz, parabéns, Pedro. Você teve a revelação certa. Hoje eu te coloco como meu líder. Você vai liderar, Pedro, o meu povo. Pedro, o teu nome agora, não só Pedro, mas pedra. E eu coloco a pedra sobre o teu nome. Pedro, tu serás, de ti virá a igreja apostólica. A igreja apostólica é esta igreja hoje que nós estamos. Porque somos baseados na palavra dos apóstolos. Sobre ti eu coloco a pedra. E Pedro ficou feliz, lógico, eu também ficaria. Você não ficaria, querido? Mas daqui a pouco, eu não sei o que Pedro fez. A Bíblia não fala. Eu não sei se Pedro chutou o tornozelo de alguém. Eu não sei se Pedro xingou alguém. Eu não sei se Pedro estava num dia de descontentamento. E Jesus começou a falar, olha, eu vim neste mundo para morrer pelo pecado do meu povo. Deus me enviou neste mundo para pagar preço na cruz. Eu vou ser martirizado, vocês vão fugir, vocês vão ter medo, eu vou sofrer, vocês vão acompanhar o meu sofrimento, mas eu vou morrer na cruz e ao terceiro dia eu vou ressurgir dos mortos. Só que naquele dia, Pedro estava ouvindo a voz da serpente. Era o Pedro. Diga assim, era o Pedro. Ele estava ouvindo a voz da serpente. Ele pega Jesus de lado, chama Jesus de lado, e isso aqui está escrito em Mateus 16, 22. Ele chama Jesus de lado e disse assim, para, Senhor, que isso? Para de falar que vai morrer, que vai sofrer, tem compaixão de ti. Ou nós iríamos dizer, tem misericórdia, né? Para com isso. Não vai te acontecer mal algum, não. Você não vai morrer, não. Você não vai sofrer dano, não. Não vai te acontecer nada, não. Jesus olhou para Pedro, o apóstolo Pedro, o crente, batizado nas águas. E não viu Pedro. Viu um chocalho atrás de Pedro. E Jesus disse, de ré, Satanás, sai dele. E naquele mesmo instante, o inimigo se afastou de Pedro.
foi que eu fiz? Jesus deve ter falado, então, Pedro, o que foi que você fez, hein? Deu ouvido à voz da serpente, Pedro? Naquele mesmo instante, Jesus disse, Satanás, para trás. Pedro, para a frente. Deus jamais vai nos abandonar. Deus jamais vai deixar o seu povo sofrendo nas mãos do inimigo, se o povo quiser se parar de dar ouvido à voz da serpente, se tomar um rumo, uma posição na vida, de conhecer a sua palavra, de viver ela, de viver o amor que ela tem, de viver a paz que ela tem, a misericórdia que ela tem, a bondade que tem na Bíblia, a bondade que tem em Jesus, o perdão que tem em Jesus. Se viver isso, vai ficar livre da conversação da serpente. A serpente não vai entrar mais na tua vida se você quiser. Se você quiser. Quando alguma coisa for te arrancar do caminho, irmãos, preste atenção. Faz assim, ó. Levanta teu dedo e fala, ó. Quando tem alguma coisa te trazendo tristeza, te arrancando do caminho do Senhor, levanta teu dedo. Faz assim, ó. Mas você vai levantar o teu dedo e vai falar assim. Aqui não. Aqui não. Deus me concedeu.
Feche os seus olhos, adora Ele, em nome de Jesus. Sou